Caríssimos irmãos e irmãs, Deus sempre quis estar em comunhão com o homem, unir-se a Ele e revelar-lhe seu projeto divino. Esta comunhão e união de Deus com a humanidade, conosco, se revela muito bem nas alianças ao longo da história da salvação. Na primeira leitura, por exemplo, Deus faz aliança com Abraão, como narra o livro do Gênesis. E esta aliança se traduz em descendência e em posse. Deus pede a Abraão que partisse para uma terra que ele lhe daria. Abraão parte movido pela fé, e a fé é vista como justiça, porque é deixar-se conduzir de um modo inteiro e confiante por aquele que nos conduzirá por um caminho seguro. Abraão é um homem de fé. Abraão parte. E a prova dessa certeza que Abraão gostaria de ter é a oferenda dos animais. Esta primeira aliança de Deus na história, na pessoa de Abraão, é um primeiro passo para uma aliança muito maior. Uma aliança que culminará no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, que redime a humanidade, e cuja oferenda para sempre, em definitivo, não será mais a oferenda de animais, mas continuamente a oferenda do próprio Deus na Eucaristia. O Deus que se fez humano, para que o humano pudesse, em definitivo, unir-se a Deus, tendo uma terra que não seria passageira e nem objeto de disputa, de briga da parte dos homens, porque essa terra definitiva é a eternidade, é o céu, é a morada com Deus, é o encontro com Ele. Se Deus pede a Abraão que partisse, é porque Deus vai devagarzinho se revelando e mostrando ao homem que esse Deus que se revela é um Deus diferente dos deuses cultuados pelos pagãos, porque este Deus é um Deus prodigioso, é um Deus que é capaz de tirar o homem da noite escura,
Como aconteceu com Abraão, Abraão parte, mas Abraão está num momento de escuridão. Os animais estão aí esquartejados para oferecer a Deus. E diz o texto sagrado, um braseiro fumegante passa em meio a esses animais esquartejados e Abraão se defronta com uma luz. Esse braseiro fumegante é exatamente a presença de Deus, que vem ao encontro do homem, ao nosso encontro, que passa em nosso meio para dissipar a escuridão, a dúvida, a noite de tristeza, a noite de dor, a noite de angústia. Deus então vai se revelando assim, como esse brilho, como essa luz, como um Deus preocupado, como um Deus interessado em ajudar o seu filho. Ora, Abraão se inclinou diante desse braseiro fumegante, diante dessa presença de Deus e adora. Nós somos convidados a não perder de vista esta certeza de que Deus sempre continua passando em nosso meio. Uma das preocupações de Santo Agostinho era essa, que Deus estava passando continuamente em nosso meio e ele não se daria conta da presença de Deus. Santo Agostinho era muito preocupado com isso. Deus estaria passando e ele não perceberia. E Deus passa em nosso meio com leveza. Na continuidade dessa história belíssima de salvação, em que Deus vai fazendo aliança com seus filhos, até culminar numa aliança maior, é importante então descobrir a narração do episódio do Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, a palavra de Deus no Santo Evangelho nos mostra um Jesus orante, um Jesus que reza. Essa atitude de Jesus de oração nos diz a intimidade, a comunhão, a confiança que ele tinha no Pai. E a consciência de que é preciso estar unido com Deus para poder conseguir ser homens e mulheres vitoriosos. Jesus está rezando, está no monte, e com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Os 3 dormem. Jesus mostra para nós como Deus sempre quer brilhar na nossa vida. E muitas das vezes a gente
está no sono. E este sono aqui dos discípulos pode ser interpretado no sentido de dormir, mas também este sono dos discípulos pode ser no sentido de que eles não estavam dando a mínima para o que estava acontecendo com o mestre que eles acompanhavam. Qual era a mínima? Era o momento do sofrimento, era o momento da cruz. Eles estavam com sono, ou seja, não se davam conta disso. Jesus, como diz o texto sagrado, é transfigurado. E esta transfiguração foi um momento tão gostoso que Pedro faz uma proposta: mestre, é tão bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica por aqui. Certamente Jesus não acatou a proposta de Pedro. Jesus fez o discurso de que o Filho do Homem deveria sofrer. E Jesus conversava sobre a morte dele, conversava sobre a sua via crucis. Em primeiro lugar, conforme Santo Irineu, Deus permitiu devotamente que os discípulos usufruíssem por um instante a dimensão da glória aqui na terra. De fato, se Pedro pede a Jesus que ele fizesse 3 tendas, ou que ficássemos ali mesmo no monte, isto reflete que aquele momento foi um momento maravilhoso, um momento belo. Eu diria, Deus permitiu, no momento da transfiguração de Jesus, depois desse profundo encontro de comunhão com o Pai na oração, aos discípulos um aperitivo do que é estar com Deus, do que é o céu, do que é a glória. Todos nós temos essa curiosidade: como é o céu? Esse momento da transfiguração foi um momento momentâneo, um flash que os 3 tiveram do que é de fato a glória. Como é bom estar com Deus. Certamente Jesus não acatou a ideia, não está escrito aqui no texto sagrado, mas nós podemos refletir dizendo, em outras palavras, dizer isto: olhem, é muito bom, Pedro, João e Tiago, esse momento que vocês sentem. Porém, Pedro, João e Tiago, para chegar à glória, é preciso descer a montanha, é preciso encarar os desafios do mundo com as suas contradições, com os seus problemas. É preciso cair na real e viver a vida cristã, dando testemunho, vivendo uma vida de missão, testemunhando a vida cristã neste mundo que anseia por Deus. De fato, o momento da transfiguração antecipou o que iria acontecer mais tarde, que era o momento do Calvário. Mas aqui
A transfiguração de Jesus mostra que o desejo de Deus é também transfigurar-nos diariamente numa vida mais santa, numa vida mais humana, numa vida mais de paz, numa vida mais de amor. É por isso que, se o braseiro fumegante passou em meio aos animais esquartejados na presença de Abraão, sendo esse brilho da presença de Deus, aqui se ouve de uma nuvem uma voz: este é o meu filho amado, o escolhido, escutai-o. Vejamos, somos orientados a ouvir, a escutar o Filho amado de Deus, que é o Filho amado do Pai, que é o Cristo Jesus, que é Deus. O tempo da Quaresma é um tempo de crescimento espiritual, é um tempo de graça. E se nós somos convidados a escutar a voz do Filho de Deus, é porque é uma voz que nos transfigura, que nos renova, que nos molda e nos possibilita seguir o caminho diário, que é um caminho conforme a vontade de Deus. Ora, Deus está sempre em nosso meio, e nós somos convidados a ir meditando ao longo desta Quaresma que o grande exercício quaresmal que devemos fazer é este caminho de escuta, não do mundo, não do nosso eu, mas de escuta desta luz que brilha, que é a luz divina. Somos convidados a ir tomando consciência de que não existe glória sem a cruz. Muitos querem triunfar sem carregar a cruz, sem se sacrificar. Ninguém pode chegar à glória transfigurado se não é capaz, por exemplo, de assumir a sua missão no mundo, a sua missão vocacional. Nenhum de nós é capaz de chegar à glória como esposo e esposa sem carregar o sacrifício da cruz diária, da renúncia, da escuta, do sentar-se juntos para se entenderem, para renunciarem seu sabor, seu gosto pessoal e ir ao encontro do essencial. Ninguém chegará a ser transfigurado na glória se não vive diariamente a vida consagrada, religiosa, sacerdotal. Ora, quando muitos se desanimam diante da caminhada, seja na vocação matrimonial, religiosa ou sacerdotal, sempre vem ao meu pensamento essa dimensão da transfiguração de Jesus no monte. E, portanto, de ter ensinado aos discípulos que a glória que estava por vir iria encontrar a amargura em primeiro lugar, antes do triunfo. Isso é cruz.
E Jesus Cristo em nenhum momento se isolou, se arrependeu, mas muito pelo contrário, abraçou até o fim, porque ele estava sempre unido ao Pai. A Quaresma é um tempo oportuno também para intensificarmos a vontade de oração. E nós devemos rezar. É um esforço que devemos fazer, porque sem o exercício dessa intimidade com Deus, o perigo é o desânimo, o perigo é a tristeza, o perigo é tirar conclusões. Aqui eu não me encontro, aqui tudo é perca de tempo. E é claro que o demônio vai alimentando esse tipo de pensamento em nós, porque o seu desejo é nos bombardear para nos destruir. Eis porque neste segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus vem então ao nosso encontro para nos ajudar a descobrir que o seu desejo é estar unido a nós e que cabe a nós buscá-lo para unirmos-nos também a Ele. E para isso é oportuno a confissão, a comunhão, a oração pessoal, a escuta da palavra. São ferramentas espirituais que nos ajudam a viver a Quaresma na graça de Deus. Graça essa que nos renova nesse tempo de confusão, nesse tempo de tanta depressão, nesse tempo passageiro, nesse tempo de corre-corre. E se Jesus também se transfigurou e fez o discurso da cruz, o Senhor também quer nos ajudar neste tempo de graça a olhar a nossa vocação à luz dele, como aquele que passa à nossa volta, querendo dissipar a noite escura do nosso pensamento, do nosso coração, para que ele brilhe. E à medida que Deus vai brilhando na nossa vida, tudo vai se ressignificando, vai encontrando novamente a sua beleza, porque Deus é belo. E o seu grande desejo é sempre nos ajudar do alto aqui embaixo. Peçamos então ao Espírito Santo que nos dê a graça de descobrir continuamente a presença de Deus em nosso meio, de nos ajudar a viver com Ele essa comunhão mais intensa, e de vivermos o tempo da Quaresma como um tempo diferente dos outros tempos anteriores que possamos ter vivido, e que nos intensifique a graça da oração e nos ajude com Ele a viver a compreensão da cruz como um vocábulo que deve fazer parte do nosso dicionário cristão. Digo isso porque muitos de nós já tirou a cruz do seu vocabulário cristão e por isso sofre sem conseguir dar a volta por cima, porque não tem a presença de Deus. E sem a sua presença
a gente se esvazia. Que o Senhor nos preencha diariamente e nos ajude sempre a escutá-lo, como pede o próprio Deus no Evangelho de hoje e como um dia também nos pediu no dia do batismo de Jesus, nas águas do Jordão. A mesma voz, escutai-o. Escutar o Senhor é, portanto, ouro na nossa vida humana e cristã. E assim seja.